nome é Larissa, eu sou dentista, atuo no município na atenção básica há 15 anos, na Açucena. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção de saúde bucal. E o que é essa prevenção de saúde bucal? Nada mais é do que o controle de alimentos ricos em açúcar e a escovação. E como que faz esse controle, né? O que é isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, para a gente ter uma saúde bucal, a gente precisa ter um equilíbrio entre controles de alimentos ricos em açúcar, isso eu falo em sacarose, tá? Ou seja, aqueles açúcares brancos, o açúcar mascavo, demerara, o próprio mel, tá? Todos esses são açúcares que contêm sacarose, tá? E o controle da escovação. E como eu faço esse controle da escovação? A gente tem que escovar pelo menos 3 vezes ao dia, tá? Então, após as principais refeições. Então, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Então, essas três escovações são bastante importantes e a gente vai conversar um pouquinho sobre as técnicas de escovação já, tá? Então, a gente conseguindo fazer esse controle, se eu consigo fazer um consumo de alimento racional de açúcar e consigo fazer essas 3 escovações mínimas diárias, eu consigo ter um equilíbrio e assim eu vou estar reduzindo as minhas chances de ter a doença cárie, que é uma das doenças que a gente mais tem prevalência no mundo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de escovação. A gente conversa isso muito com os pacientes e pergunta assim: mas eu já sei escovar. E muitas vezes a gente só passa a escova na boca e a gente não escova os dentes. Então vou explicar para vocês um pouquinho para vocês tentarem entender. Aqui tá o caramelo, tá, gente, que é nosso bichinho de estimação, que já eu vou pegar ele para a gente fazer uma técnica, tá, de escovação, mas eu vou pegar esse bocão primeiro para explicar para vocês um pouquinho e esse escovão bem grande, tá, para vocês conseguirem ver bem direitinho. Vamos supor, sempre faço essa técnica com os pacientes porque eu acho que é bem fácil de entender. Vamos supor que aqui é o chão da nossa casa e vamos supor que aqui é uma vassoura. Se eu faço esse movimento, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar só espalhando a sujeira, né? E eu não vou estar removendo. Todos nós, quando a gente come, a gente fica cheio de placa bacteriana nos nossos dentes. E se eu faço isso, eu só estou espalhando essa placa bacteriana. Então, como eu vou remover essa placa bacteriana, que é o que provoca a cárie? Eu vou ter que fazer esse movimento de varredura. É a mesma forma como se a gente fizesse varrendo. Então, é um movimento de varredura, tá? Então, na parte superior de cima para baixo, na parte inferior de baixo para cima. Nessa região que a gente mastiga, aí sim a gente vai fazer esse movimento que eu acredito que a maioria acerte, que é o movimento de trenzinho, movimento de ida e vinda, superior e inferior, tá? Na parte superior, parte inferior. E, por último, a gente fecha a boca como se fosse um sorriso bem largo e a gente vai fazer movimentos rotatórios, como se fosse bolinha. Então, são os 3 movimentos que eu falo para os meus pacientes. Vou pegar o caramelo aqui para a gente fazer. Então, os 3 movimentos são a vassourinha, né? O
trenzinho e a bolinha. Então a gente pode até uma forma de brincadeira até dos pais com os pacientes. E é fácil para as crianças aprenderem, que é a vassourinha, o trenzinho e a bolinha. Então acho que fica bem fácil para a gente não esquecer esses 3 movimentos na escovação. Só que ficou faltando a gente escovar entre um dente e o outro, né? A gente pode ter cárie entre um dente e o outro, gente, né? Nem sempre a gente vai ter a cárie só na parte oclusal, na parte que a gente mastiga. A gente pode ter a cárie entre um dente e o outro. E essa cárie é formada, a maioria das vezes, pela falta do uso de quê? Fio dental, tá? Hoje em dia a gente tem duas formas de fio dental bem interessantes. Tem a forma normal, né, que é essa forma que eu acho que todo mundo conhece, que a gente usa dessa forma. Pega esses 2 dedos indicadores, enrola, tá? Pega um pedaço e aí a gente vai passar entre um dente e o outro, né? E aí se eu tenho placa bacteriana, quando eu passo entre um dente e o outro, vem placa bacteriana, a gente não vai passar no outro dente, porque a gente vai estar colocando aquela placa que a gente retirou de um dente para o outro. E agora, de um tempo para cá, foi lançado esses fios dentais com essa haste, que é super interessante, principalmente para as crianças. Como que a gente usa? Ó, só passando entre um dente e o outro. Ele é super interessante para adultos e para crianças. Ele tem tanto para adulto como para criança. Então você vai passando e ele é mais fácil, mais rápido para fazer e a gente consegue a gente está tendo uma resposta muito grande das crianças. Então é uma forma mais fácil de usar o fio dental. E quantidade de creme dental. Quanto que eu vou usar de creme dental? Vou colocar nessa escovona que eu acho que todo mundo vai conseguir ver. Se eu for um bebezinho, pequenininho, comecei a nascer meu primeiro dentinho, eu só vou melar meio grãozinho de arroz, tá? Agora, se eu já tenho alguns dentinhos na boca, já tenho mais ou menos 2 anos, já tenho os dentes anteriores todos na boca, a gente vai usar 1 grãozinho de arroz. Agora se eu já tenho todos os meus dentinhos de leite na boca, o que eu vou usar? 1 grãozinho de ervilha. E, gente, esse grão de ervilha, ele vai servir até para nós adultos, tá? A quantidade que adulto tem que usar é 1 grão de ervilha. A gente não tem que encher as cerdas da nossa escova de creme dental. A quantidade certa é 1 grão de ervilha, tá? Então, crianças acima de 4 anos até adulto, 1 grão de ervilha. E qual creme dental eu tenho que usar? Sempre creme dental com flúor. Nunca devemos usar creme dental sem flúor. Mas meu filho é bebê. Na farmácia, lá no supermercado, está falando de 0 a 2 anos para usar creme dental sem flúor. Não. Creme dental, todo creme dental a gente tem que usar creme dental com flúor. O que vai modificar é a quantidade que a gente vai usar na nossa escova, como eu mostrei anteriormente, tá bom? Então é isso. Eu acho que tirei um pouquinho a dúvida de todo mundo aqui. Acho que com
A gente fazendo um pouquinho, isso aqui todos os dias, a gente consegue uma prevenção da doença cárie e da doença periodontal também, que é da nossa gengiva, e a gente consegue uma saúde bucal de qualidade.